Faz essa parte inteira e volta para fazer tudo de novo. O tratamento precoce, faz até soltar. Aí tu vai, aí tu dá uma respirada e vem a segunda parte. Aí vem tu fazendo. Fica legal. Agora já se provou que o melhor é atacar cedo. O vírus se apresentou, não preciso mais ter medo. O tratamento precoce faz até soltar o dedo. Mas pijama já não basta, só usar a camisinha. Ruim falar que ela afasta o HIV sozinho. Estou achando muito estranho essa turma conversinha. Agora acho que essa ideia desse cabeça apertar, se não me epopeia, bem difícil de aceitar. Se tá certo, ninguém vai acreditar. Dá uma gingadinha, né? Mas assim, testar, tratar. Vamos. Né? Você tá muito durinho. Aqui, Jéssica, Meu nome é Joyce, faço parte do grupo de teatro do Oprimido e sou contra o fechamento do museu. Meu nome é Rodrigo Machado, eu também faço parte do Teatro do Oprimido, a gente faz parte por quase 2 anos. A gente começou o Teatro do Oprimido lá dentro da comunidade, a gente não tinha espaço, até a gente chegar aqui no Museu da Maré. Nossa primeira apresentação assim para o público realmente foi aqui no Museu da Maré. Teve também a visitação, às vezes o pessoal que estava fazendo intercâmbio veio visitar a gente aqui no Museu da Maré. Tem muita coisa aqui no museu que é importante, que faz parte da comunidade, que eu acho que isso não poderia acabar agora. Tem muita coisa ainda para passar à frente. Esse espaço aqui é ótimo para fazer evento, para divulgar outros processos de cultura aqui na Maré. Eu acho que o museu é muito importante, não pode acabar. Meu nome é Matheus Afonso e eu sou contra o fechamento do museu. Meu nome é David Carvalho e eu sou contra o fechamento do museu. Não fecha museu. Hashtag. Então, meu nome é Stephanie, eu sou do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense de Sapucaia do Sul. Guilherme, também do mesmo campus, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Nós somos professores, eu sou professora de literatura, língua portuguesa e língua inglesa. O Guilherme? Eu sou professor de geografia e ministramos juntos, com mais um colega, uma disciplina técnica do curso em gestão cultural, eventos, espaço cultura, que a gente procura trabalhar a iniciação científica, por um lado, e a outra vertente importante é a questão de conhecer e ter uma certa vivência de espaços de referência da cultura do país, no caso com um trabalho de campo ao centro do país, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Como educadores, a gente trabalha na perspectiva da transformação social e para nós, para trabalhar com a formação para a gestão cultural, era fundamental que se trabalhasse a gestão cultural também para a transformação social. E a gente então, fazendo uma visita como este museu aqui, que a gente vem fazendo há 3 anos, a gente quer mostrar o que é uma gestão cultural trabalhando nessa perspectiva da transformação social. Nesse sentido, esse Museu da Maré é referência para nós, nacional, e a gente tenta trazê-los aqui, é uma das visitas mais importantes que tem e mais transformadoras para os nossos alunos.
e dar o depoimento que o nosso curso, desde a segunda turma em 2012 até hoje em 2014, vem acompanhando esse processo de fortalecimento da instituição. Primeiro no momento de crise econômica em 2012, em 2013 com muitos projetos, já projetos aprovados, o museu recebeu este curso, uma instituição pública que forma profissionais da área de cultura para conhecer o projeto que seria implantado, e esse ano essa turma está conhecendo esse projeto já com as instalações novas do Museu da Maré, o que vem a fortalecer não só o curso, como também a importância dessa instituição na formação, não só no Rio de Janeiro, mas também em outros estados do país, como um lugar de referência para pensar cultura de uma maneira mais inclusiva. E nós queremos poder continuar trazendo alunos aqui e para que mais e mais pessoas possam viver essa experiência e que a gente veja outros museus com esse mesmo conceito nascendo aí, né, pelo país e melhorando a autoestima do brasileiro em geral. É isso. Meu nome é Davi Garcia Neto, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Sou professor da disciplina de Espaço e Cultura, juntamente com o professor Guilherme e a professora Stephanie, e esse grupo de alunos que visitamos aqui a Maré, o Museu da Maré. O que me chama a atenção é que esse espaço está de uma forma arquitetonicamente tão bem solucionada, de acordo com o layout e a proposta deste museu. De forma que o que me chama a atenção é que quando a gente entra no museu, a gente percebe todo o processo e a intenção que houve dos organizadores de colocar para as pessoas que visitam essa clareza, né, com toda a sua estrutura de memória, de contos e de, enfim, preservar a memória cultural desse lugar. Isso é muito bom. Eu acho que é um projeto também pedagógico e que as pessoas percebem isso. Meu nome é Camila. Eu sou a Júlia. Nós somos alunas do Instituto Federal de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. A gente está aqui para contar um pouco sobre a nossa vivência hoje no Museu da Maré. E, bom, eu gostaria de comentar, assim, sobre a diferença que eu encontrei entre esse museu e, por exemplo, o CCBB, que a gente foi ontem, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil. E eu achei uma diferença muito grande na mediação da visita que a gente fez. Que, por exemplo, lá eram estagiários contratados por um edital e tal. E aqui não, aqui é uma voluntária que viveu toda essa história que o museu conta, e ela nasceu aqui, ela trabalhou aqui, então tudo é uma diferença, sabe? Porque a gente nota que ela conta assim com... Como é que eu posso dizer? Faz parte da vida dela, faz parte da vida dela, exatamente. Então é uma coisa muito, muito diferente mesmo. Também é interessante porque os museus que a gente visitou até agora no Rio são museus que contam a história da elite, né? Da elite. E aqui é um museu que conta a história da massa, da maioria, das pessoas. Então, por isso esse museu é tão diferente e, nossa, de maneira nenhuma pode acabar, porque foi uma das experiências mais importantes aqui no Rio e mais marcantes. Foi muito diferente, porque a gente visitou até agora o Museu Imperial, o CCBB. Que são muito importantes, mas contam apenas uma versão. Exatamente, isso. Uma versão de toda a história do Brasil. Então, isso também é importante, porque conta a história desse lugar, e seria bem importante que continuasse. Para que outras pessoas como eu viessem aqui conhecer essa história, porque é realmente muito bom. Olá, eu sou o Ronaldo, sou morador de Sapucaia do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, e eu estou fazendo um trabalho de conclusão do curso, onde a gente estuda um museu de Sapucaia do Sul, e ele está encontrando dificuldades muito parecidas com a do Museu da Maré. E o Museu da Maré ele tem uma importância muito significativa para a cidade, né, para o bairro, porque ele está retratando uma história que ela não é do passado. Ela é uma história do presente, é uma história que retrata o futuro e possivelmente os netos, os bisnetos das pessoas que moravam naquelas condições que estão sendo representadas
elas vão ter acesso, a partir do museu, à história dos bisavós delas, dos tataravós delas. E essa é o que mais dá aprofundamento para a importância do museu. Olá, meu nome é Sheila, eu também sou de Sapucaia, do Rio Grande do Sul, e eu também estou fazendo um trabalho de conclusão de curso que fala sobre o museu comunitário. E o museu comunitário é onde a sociedade participa do museu, onde ela interage, onde ela doa o acervo, onde a história do museu conta a história da sociedade, as vivências que a sociedade passou. E o museu que eu estou estudando lá em Sapucaia, ele é justamente uma história parecida com o Museu da Maré, porque ele fala sobre a história do município, sobre as coisas que aconteceram na região. E eu acho que o Museu da Maré, ele é muito importante para a sociedade, para o Rio inteiro, não só aqui para a comunidade da Maré, porque a sociedade, ela pertence, a Maré pertence ao Rio. Então isso é uma importância que todo o Rio, todo o estado devia de preservar e devia querer que esse museu continuasse, né? Oi, meu nome é Tamires, trabalho no Museu da Maré na parte de divulgação e faço conservação e restauração na UFRJ. Meu nome é Miriane, eu trabalho no Museu da Maré, no arquivo Dona Rosina Vieira e no educativo. Eu sou a Adriele, eu trabalho no educativo e no arquivo também. A gente está aqui hoje, né, para falar do museu e para falar que a gente fica, né? A gente fica, o museu é muito importante para todos nós. O museu ele tem uma história que não é só a história da Maré, é uma história que inclui a Maré dentro da cidade do Rio de Janeiro, dentro do contexto nacional, né? E coloca, protagoniza a vivência das classes populares, né? Isso é muito importante, porque a nossa história ela não está contada em outros espaços. Pelo menos quando eu vou nesses espaços, eu me sinto uma parte da história que está representada e que não nos contempla diretamente. Além da exposição contar toda a história dos moradores e do movimento de resistência deles e falar dessa história que é omitida nos outros espaços culturais, existem também as oficinas culturais com balé, com teatro, com dança contemporânea, além da Biblioteca Elias José, as Marias Marés e o trabalho que é feito no arquivo, né, que é um trabalho de memória que recebe também pesquisadores que vêm pesquisar sobre a história da Maré, além dos próprios moradores e estudantes que também usam esse espaço. Não é só a exposição, mas também a ocupação do museu como um todo. Fora a galeria, que também recebe arte de diversos tipos, exposições de outros espaços culturais e que dá acesso aos moradores a essas exposições. Também são feitas um trabalho com jovens no arquivo sobre cidadania, sobre direitos humanos. A gente fala sobre a história da Maré, que são jovens que mediam o espaço. Esses jovens têm entre 15 a 16 anos e eles conhecem um pouco mais sobre a história do espaço onde eles vivem, sobre essa relação da história da ocupação, da história de resistência e dessa construção da identidade e de reconhecer esses jovens enquanto sujeitos, agentes e também participantes dessa história, da qual lá fora eles não conseguem se identificar com tanto significado, não serem protagonistas dessa história. Eles não são protagonistas lá fora dessa história. Eu acho que a coisa mais bacana do museu é ele não ser contado a partir do olhar das classes dominantes, né? E sim dos moradores que aqui residem. Então, ele foi o primeiro museu de favela a ser construído a partir das iniciativas dos próprios moradores. Ele não tem um olhar elitizado. Ele não está preocupado, vocês vão achar bonito ou não, ele está preocupado em contar a história como ela foi, na verdade, e criar um diálogo com as outras favelas também. E seria um sonho se toda favela no Rio de Janeiro tivesse um museu para contar sua própria história, para que ajudasse na construção da identidade, né? O museu tem um papel fundamental na construção da identidade dos seus moradores, e o morador que ele conhece a sua própria história,
ele não permite com que aquilo que aconteceu no passado volte a se repetir, porque ele tem noção da própria história. Então isso tem, ainda mais no Rio de Janeiro, isso tem um papel fundamental. O museu não pode sair daqui nunca. Museu resiste!